e essas glicoses ficam disponíveis para serem absorvidas aqui na parede do intestino. Essa parede ela é como se fosse uma esponjinha e é altamente irrigada por vasos sanguíneos. Então, quando eu começo o processo de absorção, essas glicoses passam pela parede do intestino e caem na nossa corrente sanguínea. Quanto tempo demora para aquilo que eu acabei de comer sofrer a digestão e começar a alcançar a minha corrente sanguínea? Em torno de 20 minutos a 40 minutos, dependendo do tipo do carboidrato e da composição dessa refeição. Então, em torno de 20 a 40 minutos depois que eu comi, o que está acontecendo com o nível de glicose no meu sangue? Ele está começando a aumentar. Quando esse nível de glicose começa a aumentar, quando essas glicoses chegam até o meu sangue, o nosso pâncreas, ele inicia a secreção de insulina, do hormônio da insulina. Essa insulina ela é lançada na corrente sanguínea e ela vai encontrar com essas glicoses que acabaram de chegar. E qual que é a função da insulina no nosso corpo? Ela se liga a essa glicose e ela vai transportar a glicose ou as glicoses do sangue para o interior das nossas células. Então a insulina, ela se liga à glicose e leva essas glicoses até as células. Olha os receptores da insulina aqui, ó. Ela se liga e traz a glicose junto com ela. Uma portinha se abre, a glicose entra. Então é assim que acontece a entrega desse combustível para o interior das nossas células. Por que isso aqui é importante? Porque é na célula que acontece a utilização dessa glicose para a produção de energia. Então, para essa célula continuar funcionando, o tecido do qual essa célula faz parte continuar trabalhando, ou seja, os nossos órgãos, nosso coração, nosso cérebro e tudo que está em constante funcionamento do nosso corpo, eles precisam receber esse combustível que é a glicose. E a insulina não é nada menos do que a pessoa, ou o hormônio, nesse caso, que leva e que entrega a glicose para a nossa célula, tá? O que acontece? Vamos lá. No diabetes, qual que é a diferença que eu tenho aqui nesse sistema? O meu pâncreas, ele não consegue produzir essa insulina. Então, eu não tenho quem entregue, quem transporte essas glicoses que chegam da minha alimentação para dentro da minha célula. Então, a gente precisa aplicar uma insulina de fora. Então, não é uma insulina do nosso corpo mais. Nós é que estamos fazendo a aplicação desse hormônio. E é aqui que começa o nosso assunto de contagem de carboidratos. Então, vamos lá. Se na minha corrente sanguínea chegaram 5 moléculas de glicose, eu vou precisar de uma determinada quantidade de insulina que seja suficiente para transportar essas glicoses para as minhas células.
Então, o que a gente entende disso aqui? Que deve existir uma proporção adequada de insulina para aquilo que eu como, para os carboidratos, ou seja, para essas glicoses que estão chegando. Se eu tenho uma quantidade grande de glicose e aplico uma quantidade insuficiente de insulina, a minha glicose ela vai subir no meu sangue, ela vai aumentar e ela vai ficar ali, porque eu vou conseguir distribuir só uma parte dela. Se eu aplico insulina demais, a minha glicemia ela sobe, eu tenho muita insulina que distribui muito rápido e eu tenho uma queda, eu tenho uma hipoglicemia. E quando eu aplico de menos, eu tenho uma hiperglicemia. Para eu acabar com esse sobe e desce, né, de glicose, ou seja, para eu manter uma estabilidade glicêmica, isso não quer dizer que sua glicose vai ser uma linha reta, que sua glicemia nunca vai variar, mas para eu manter isso dentro de uma normalidade, a primeira coisa que a gente precisa entender é o quanto de carboidrato que está chegando no meu sangue e a partir disso, o quanto de insulina eu preciso aplicar para esta quantidade de glicose que chegou. Somente desta forma eu consigo manter uma estabilidade glicêmica. É aqui que entra a contagem de carboidratos.